A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador estejam contigo. Quero meditar contigo na palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, verso 2, que diz: Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que estas palavras possam fazer sentido no seu coração e na sua mente e sirva de orientação para a sua vida. Porque a saudação graça e paz é usada pelo apóstolo Paulo, ainda mais para a igreja, para o povo de Deus. Paulo identifica aquela igreja como sendo o povo de Deus. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A primeira questão que nós aprendemos nesse texto é que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o propósito de Jesus vir e habitar entre nós é nos reconciliar com o Pai. É através de Jesus, na sequência desse texto, no verso 5, por exemplo, nos diz que nós fomos adotados. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse a primeira palavra: vocês, quando orarem, digam: Pai. Pai nosso que estás nos céus. A palavra Pai significa muito mais do que simplesmente um pronome que identifica uma pessoa, mas também identifica filiação, procedência, herança, guarida, sustento, identidade. Quando Paulo fala graça, ele está falando da graça de Deus, não da graça que o homem produz. A graça de Deus é o favor imerecido dado a nós pelo Criador. E a graça acontece exatamente num ambiente onde nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. É a redenção. A graça que Paulo identifica aqui é a redenção. A redenção acontecia no ambiente de venda de escravos. No Antigo Testamento, quando alguém estava em dívidas, outro que era seu parente, alguém próximo, poderia resgatar aquela vida. Você tem no relato bíblico isso muito bem explanado e bem identificado no livro de Ruth, quando Boaz então resgata Noemi, a sogra de Ruth. Resgata a vida dela, resgata seus bens e tudo agora passa a pertencer a ele. Nós conhecemos essa palavra como redenção. Nós somos redimidos e o preço que foi pago por mim e o preço que foi pago por você é o preço de sangue. Jesus entregou a sua vida como resgate, como redenção. Ele pagou o preço. Ele pagou por mim e por você, para que nós agora fôssemos adotados como filhos. E como filhos diante de um Pai celestial, perdoados, resgatados, totalmente resgatados. E a palavra paz simboliza
a nossa reconciliação. A reconciliação é uma outra palavra cujo significado é quando alguém da família retorna para casa ou quando um casal se reconcilia, quando irmãos que estavam talvez em atrito se reconciliam. A reconciliação acontece no ambiente familiar. E este ambiente familiar chamamos de igreja, o povo de Deus, a família de Deus. Jesus se torna nosso irmão, ele se tornou nosso irmão. E o Pai, em Jesus, nos resgatou. É por isso que Paulo fala que a sua carta está endereçada aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Muita gente diz, eu também sou filho de Deus. Filho é aquele que foi redimido, aquele que foi comprado, aquele que foi resgatado. Filho também é aquele que se reconciliou com Deus. A reconciliação, ela acontece no ambiente familiar, mas na reconciliação existe um compromisso mútuo, onde a pessoa toma as decisões de fazer as pazes, de abrir mão, por exemplo, de muitas coisas, a fim de conviver, viver junto com aquela outra pessoa. Quando nós nos reconciliamos com Deus, é necessário que saibamos ser necessário deixar muitas coisas, das quais agora ofendem a outra parte. Nós não podemos querer entrar num relacionamento onde um não abre mão de coisas que ofendem o outro e o outro não abre mão de coisas que ofendem este. Ambos abrem mão. Este abrir mão precisa acontecer dos dois lados. Deus abriu mão de cobrar de nós, cobrar o nosso pecado, cobrar a nossa falta, cobrar a nossa incredulidade. Ele abriu mão disso, para que em Jesus agora Ele nos reconcilie consigo. Agora nós precisamos abrir mão também de muitas coisas que ofendem a Deus. É uma parceria, é uma atitude mútua. Deus já fez a sua parte. Ele abriu mão da justiça que ele tinha direito. Como nosso Criador, Ele é quem nos possui. Pertencemos a Ele. Ele nos fez. Somos dele. Mas a rebelião do homem se afastando de Deus trouxe a ele o direito de uma cobrança. E esta cobrança que o próprio Deus tem direito, ele abriu mão. Mas ele não abriu mão simplesmente. Ele mandou o seu único filho para que ele, que não tinha pecado, ele que não cometeu nenhuma falha, nenhum deslize, ele, Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz, ele nos reconciliasse com o Pai. Por isso, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Nós somos recriados em Cristo. Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 2, no verso de número 10, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras
previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então eu e você que cremos no Senhor Jesus, que fomos resgatados, que fomos comprados, e não somente isso, mas também nos reconciliamos com o Pai, nós somos a nova criação. A nossa velha criação é aquela que nós herdamos de Adão. Jesus é o segundo Adão. Paulo explica isso tanto em Romanos capítulo 5 como em 1 Coríntios capítulo 15. Jesus é o segundo Adão. Nós fomos recriados, é como Pedro disse, nós fomos regenerados. Então nós estamos falando aqui de uma nova identidade. A identidade no Brasil, por exemplo, é chamado de RG, Registro Geral. Nós vamos tomar essa ideia de RG e usar como exemplo. Eu fui regenerado de novo, regenerado novamente. Eu fui regenerado. Eu fui gerado dos meus pais quando nasci, mas pela palavra de Deus eu fui regenerado. Eu fui gerado a segunda vez. E de uma certa forma, esta regeneração que me torna filho de Deus, e agora eu posso chamar Deus de meu Pai, isto deve mover o meu coração a ser testemunha, a falar dele por onde quer que eu vá. Assim como eu carrego o nome Kio do meu pai terreno, eu devo carregar o nome de Cristo por onde eu for. Por isso nós somos chamados cristãos, ou pequenos cristos. Aqueles que se uniram com Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios, é um só espírito com ele. Isso nós estamos falando sobre a questão da identidade. Então nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Quando Jesus obedeceu ao Pai, ele saiu da água do batismo, ele estava orando, e a Bíblia nos conta que o Espírito Santo veio sobre ele. Isso foi visível, João testemunha, João que o batizou testemunha isso. Mas não somente este evento de o Espírito Santo descer sobre ele, mas também a Bíblia fala que as pessoas ouviram a voz de Deus. Deus disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ato seguinte, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas. A primeira tentação que o inimigo lançou contra Jesus não foi da fome dele, não foi do propósito dele de vir e resgatar este mundo para Deus. Ele ofereceu, basta que você me adore, eu dou tudo isso aqui para você. Não foi convencer os líderes religiosos daquela cidade de Jerusalém, onde ele colocou ele sobre aquele local mais elevado do templo e disse, olha, está escrito na Bíblia, se você se atirar daqui, não. Essas foram tentações também do inimigo. Mas a primeira tentação que Satanás lançou contra Jesus foi buscar atingir a identidade de Jesus. Ele disse, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Hoje ele usa a mesma estratégia com aqueles que são de Cristo, aqueles que foram resgatados, aqueles que foram reconciliados com o Pai. Ele usa a mesma estratégia, ele usa a mesma artimanha. Ele tenta colocar em dúvida
a identidade daqueles que já foram regenerados. Ele tenta colocar em dúvida a identidade daqueles que foram reconciliados. Ele busca colocar dúvida no teu coração se você já se reconciliou com Deus. Agora, se você não se reconciliou com Deus ainda, e você está ouvindo esta mensagem, e você reconhece que Deus existe, e a Bíblia diz que se você se aproximar dele, você precisa primeiro crer que ele existe. E é ele quem vai te dar o galardão, a recompensa, se você o buscar. Mas você que já foi reconciliado com Deus, você que já foi redimido, você tem consciência da sua identidade. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, no versículo 14. Ele diz: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Por que Paulo diz isso? Porque o comportamento daqueles irmãos em Éfeso não era um comportamento adequado a alguém que diz que é filho de Deus. Imagina que você chega numa casa e você encontra um jovem com uma marreta destruindo um carro ou ateando fogo na casa ou quebrando os móveis, os utensílios de dentro de casa. O que você imaginaria? O que você pensaria? Pensaria de fato que aquela pessoa é filho daqueles pais que moram naquela casa? Se nós fomos recriados, nós fomos regenerados, gerados de novo pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra de Deus, se nós fomos reconciliados com Deus, não há de se pensar que nós deveremos ter um comportamento diferente? Quando Paulo fala aqui que nós somos criados de novo, ele diz que nós fomos recriados em Cristo. Não é em qualquer coisa, mas em Cristo. Em Cristo nós fomos recriados para fazermos as boas obras que Ele previamente determinou, pelas quais agora nós devemos pautar a nossa vida, pela qual agora nós devemos dirigir a nossa vida. E o que é? Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, ele diz: olha, aquele que mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Obedeça a seus pais. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Viva em paz dentro do seu lar. Uma vida comum, mas é uma vida de respeito. Respeito às autoridades, respeito ao próximo, respeito ao vizinho, respeito ao cônjuge, seja a esposa ou marido, respeito aos filhos, respeito aos irmãos. Trabalhar com as próprias mãos, respeitar a propriedade alheia, são atitudes comuns. Não é construir uma plataforma para nem tocar a terra e viver naquele lugar, ou andar como um ermitão pelo deserto. Não é isso. É uma vida simples, sim, é uma vida simples, mas é uma vida que glorifica o nome de nosso Pai, glorifica o nome daquele que nos regenerou, daquele que nos redimiu, daquele que nos reconciliou com Ele próprio. Ele abriu mão. Jesus abriu mão do céu. Ele abriu mão para se tornar homem como eu e você. Ele abriu mão do seu direito de julgar e de condenar.
E em Jesus ele nos perdoa. Ele é rico em perdoar, ele é rico em misericórdia, ele quer ter você ao lado dele. Se você já foi reconciliado com Deus, mas você ainda não está vivendo desta forma que glorifica o nome de Deus, Paulo diz, olha, levanta-te de entre os mortos. Quem são os mortos aqui? Os mortos são aqueles que estão vivendo de uma maneira dissoluta. No capítulo 2 ele explica isso, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Paulo não se aparta, não se separa, mas ele se identifica. Ele diz, todos nós éramos assim. Nenhum cristão consciente vai dizer, eu nunca fiz isso, eu não tenho pecado, eu não fiz aquilo outro. Todo cristão consciente, ele diz, eu fui salvo pela graça de Deus. Eu não merecia, mas o seu amor me conquistou. O seu amor me resgatou. E por isso agora eu chamo o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, de Pai. Que Deus abençoe você a viver esta identidade. E você que ainda não pode chamar Deus de Pai, você ainda que não se reconciliou com Deus, e lembre-se, na reconciliação há um compromisso de duas partes. Deus abriu mão da parte dele, e em Jesus ele abre mão da condenação que estava sobre nós e sobre você. Agora você precisa abrir mão para que você possa se reconciliar com Ele. Abra mão da prostituição, abra mão do pecado. É certo, ele traz uma sensação de prazer, mas é um prazer temporário. O prazer verdadeiro está em Deus e andar como Deus ordenou. No relacionamento conjugal, você pode satisfazer esses prazeres com a bênção de Deus. Você que talvez viva de maneira dissoluta, abandone. Entorpecentes, abra mão. Deus tem prazeres muito maiores para nos dar. A satisfação pessoal, a saúde. Deus derrama em nosso coração a alegria que vem dele. Ele é o nosso Criador, ele sabe o que pode preencher e preenche a nós. E é isso que Paulo diz no capítulo 5, verso 18. Deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. Vocês devem transbordar o Espírito Santo. É Ele quem nos capacita. E o fruto do Espírito é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, amor. O verdadeiro amor vem de Deus. Que Deus abençoe você ao meditar nesta palavra e que ela sirva a você como diretriz, como orientação. Esse é o desejo do meu coração e eu sei que é o desejo de Deus também para você. É o desejo de Jesus, Ele pagou o preço para que você entendesse essa mensagem. Então, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus e Pai, que você receba a bênção de Deus
E você que ainda não se reconciliou com o Pai, faça isto hoje. Eleve seu coração a Deus e peça: Pai, eu quero me reconciliar contigo. Deus, o Pai, já abriu mão de tudo e de qualquer tipo de cobrança. Ele não vai lançar isso no seu rosto. É como o filho pródigo que Jesus conta na parábola de Lucas capítulo 15. Ele tinha um monte de argumentos para dizer para o pai, mas o pai não pede nada. O pai corre ao encontro dele, o pai o abraça, o pai muda as vestes dele, dá um banho, coloca sandálias nos pés, anel nos dedos, faz uma grande festa. Jesus diz que quando alguém se reconcilia com Deus, tem festa no céu. Deus ama você. Ele já deu provas do seu amor por você. Ele não somente criou você, Ele não somente deu este mundo maravilhoso para que você pudesse viver nele, mas Ele deu o seu próprio Filho por você. Este é um amor extravagante, maravilhoso de Deus por você. Então eu peço mais uma vez, se reconcilie com Deus. E você que está afastado, você que está entristecido, encabrunhado, você que acha que alguém disse algo que te ofendeu e por isso você não está mais na família de Deus, na igreja. Volte, o nosso Pai está de braços abertos. E os irmãos, muito diferente daquele irmão mais velho da parábola de Lucas, a igreja do Senhor Jesus, ela está de braços abertos para te receber. Então volte, ou venha e reconcilie-se com Deus. Em nome de Jesus, Deus, o nosso Pai, te abençoe e guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Ele te dê a paz, a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Em nome de Jesus, amém e amém.